Bem-vindos, seguros, membros da comunidade e você que está nos conhecendo agora. Esse é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalo Consultoria e Treinamento e que visa dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura, SIS. Neste quinto programa do Conexão Nordeste, abordaremos o tema CIOSP e o fortalecimento da segurança pública e privada nos municípios. Esse tema é uma sequência de 4 programas anteriores que está disponível aqui no canal. Eu sou o Coronel Ramalho e estou acompanhado de meu parceiro Luciano Nunes. Luciano. Tudo bem, Ramalho? Tudo bem aí, nosso amigo Júlio? Meu nome é Luciano Nunes, sou coronel aqui também de Pernambuco, engenheiro de produção, e hoje a gente vai falar um pouco do CIOSP da Paraíba, com o nosso grande amigo aí, Júlio César. Muito Fala bom. Aí, Júlio. Eu vou só continuando aqui, Luciano, dentro do movimento Sociedade Inteligente e Segura, como os gestores municipais e os gestores privados, em colaboração com esses, podem potencializar a sua gestão, realizando ações concretas, efetivas e simples, em busca do maior objetivo, que é levar mais segurança para as pessoas. Uma casa, um bairro, uma comunidade, um condomínio, uma empresa, um município. Apresentando o nosso convidado, a quem agradecemos a presença, o Coronel Júlio César de Oliveira, da Polícia Militar da Paraíba. Júlio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, comandante Ramalho, comandante Luciano Nunes, esse grande amigo, esse grande parceiro aqui, que eu tive a honra e a gratidão a Deus por ter conhecido o Coronel Luciano. E, na verdade, o Coronel Luciano, ele é o nosso maestro da região Nordeste. Um grande gestor, uma pessoa de alta qualificação profissional, mas de maior ainda a espiritualidade dele e o sentimento de humildade com que ele nos trata e sempre nos convidou a fazermos parte dessa cruzada, dessa integração. Pois não. Para nós é uma honra aqui da Paraíba poder participar dessa conexão, desse programa, porque segurança pública, eu costumo dizer, está lá na Constituição, um direito fundamental, e que é muito importante que participe das diversas áreas da sociedade. O que eu tenho a dizer é que eu me sinto muito feliz e estou à disposição dos senhores e de quem nos assiste. Aqui a gente está entre pessoas do bem, numa conexão entre São Paulo, Pernambuco, Recife, Paraíba, João Pessoa. Então, esse é o primeiro programa, inclusive, para a nossa audiência do Conexão Nordeste, que a gente traz um outro estado. Então, a gente foi consolidando o programa com participantes de Pernambuco, onde fica o nosso parceiro do Nordeste, Luciano, e agora temos a grata satisfação de receber o Coronel Júlio da Paraíba. Já adiantando aos nossos haters aqui, não é porque eu sou filho de paraibano que o primeiro programa de fora é com o pessoal da Paraíba, não. Mas a gente se sente muito feliz com isso. Eu vou ler o currículo aqui do nosso convidado, o Júlio César de Oliveira, coronel da Polícia Militar da Paraíba, bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar da Paraíba, em 94, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, na Paraíba, pós-graduado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Potiguar do Rio Grande do Norte, pós-graduado em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade Potiguar, membro do quadro de docentes das academias de Polícia Militar e Polícia Civil da Paraíba, diretor adjunto do Colégio da Polícia Militar, assessor militar adjunto do Tribunal de Justiça da Paraíba, assessor de ações estratégicas da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social da Paraíba, comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, coordenador geral dos Centros Integrados de Comando e Controle da Paraíba. Luciano, contigo. Um belo currículo, né? E aí eu vou começar minhas perguntas aí do nosso grande Júlio César. Um currículo desse, Júlio,
eu te pergunto aí, quando tu chegou no CIOSP, qual foi a visão que tu tiveste como administrador para fazer com que essa revolução se edificasse, né? Até esse momento que está aí. Fala um pouquinho aí dessa chegada aí. Muito bom. Boa. Na verdade, Coronel Luciano, Coronel Ramalho e todos que nos assistem, nós estamos na corporação há 33 anos e alguns meses. Chegamos aqui em 1992, oriundo da iniciativa privada. Eu trabalhava no departamento de engenharia de um grupo multinacional denominado Santista Têxtil. E o nosso departamento de engenharia trabalhava, como sempre, afeto às ciências exatas, a preocupação com mensuração, com produtividade e na busca sempre da eficiência e dos bons resultados. Quando cheguei no serviço público, eu estranhei um pouco a filosofia do serviço público, porque o serviço público, como diz um amigo meu aqui, o Tenente Coronel Flávio, ele sempre diz, o serviço público ele é feito para não funcionar e ser oneroso. E aí eu escutava isso, eu digo, mas eu não posso seguir porque me inquietava algumas coisas que eu visualizava. Mas aí, já como operador da segurança pública, e sempre me dediquei a essa parte da gestão, embora não perdendo de vista, nem também deixando de exercer a parte operacional, que lá na empresa privada chamávamos o chão de fábrica, nós tivemos o cuidado de fazer um desenho, discutir com alguns colegas, debater de forma sempre democrática, porque eu costumo dizer que a diferença é essa que nos faz crescer. E começamos a estudar o sistema de justiça criminal e, consequentemente, o sistema de justiça de segurança pública. Desculpe, o sistema de segurança pública. Aí o que aconteceu? Eu percebi, na minha humilde observação, na minha leitura, que nós tínhamos um modelo muito defasado no país de segurança pública. Eu costumo dizer de forma muito própria, mas isso aí é uma opinião minha, que não tenho nada contra a quem venha entender diferente. A segurança pública, sobretudo as polícias estaduais, que eram, naquela época, as únicas que militavam, no bom sentido, do ofício, uma atividade de prevenção e repressão ao crime. E eu comecei a estudar nesse aspecto, junto com outros colegas, e percebemos que o modelo nosso, de 2 meias polícias, favorecia, como anos depois, a estatística demonstrava, as análises criminais, que favorecia o crescimento dessa onda criminal que hoje, inclusive, o país da gente tem dificuldades de combater. Começamos a estudar e nós não podíamos sair do nosso escopo de atribuição legal, porque a matéria de organização do sistema de segurança pública é uma matéria constitucional, uma matéria que o governo federal é quem tem essa titularidade, digamos assim. E uma crítica que eu sempre fiz foi ao constituinte originário. Quando, na Constituição de 88, tivemos naquele momento uma oportunidade brilhante para podermos reorganizar o sistema de segurança. Mas aí o que a Constituinte fez no artigo 144? Ele apenas elencou, nominou as instituições e disse de forma genérica o que cada um iria fazer. Mas nunca regulamentou, nem disse como fazer. Quando nós chegamos na Secretaria de Segurança, o secretário, à época, o secretário de Segurança, nos determinou, nos recomendou um estudo para que a gente pudesse sair daquele patamar que nós nos encontrávamos com relação ao país, e nós tínhamos essa limitação legal. Mas aí nós entendemos que existiam e existem ferramentas que possam fazer com que esse ciclo de polícia ele possa se comunicar, ele possa ser mais eficiente diante daquela situação de uma dicotomia de 2 meias polícias. Uma começa e não termina, e a outra termina o que nunca começou. Eu sempre
questionava porque eu trazia a iniciativa privada para dentro da gestão pública. Eu entendia que da linha de serviço, da engrenagem, de tudo que vai acontecendo, que um órgão, um setor, uma empresa, ela vai alimentando o serviço seguinte até chegar no objetivo maior da organização e do sistema como um todo. Aí começamos a trabalhar, e eu digo para os senhores que a gente falando assim agora parece uma coisa rápida e fácil, mas começamos a trabalhar a integração. E eu me recordo no início do nosso projeto, nossa discussão na academia, junto à Secretaria de Segurança, havia muitas discussões por parte das instituições, das forças de segurança. Uma dizia, e eu vou ser comandada pela outra? E a outra dizia, eu não recebo ordem daquela outra. E nós começamos a trabalhar, o primeiro passo foi trazer a filosofia da administração. Nós começamos a dizer para as forças que aquilo que a gente não mede, que a gente não tem aferição, a gente não administra. Chega o orçamento, termina o ano, e tudo continua como antes. E aí o que nós fizemos? Começamos a trabalhar, o primeiro projeto foi na academia. As formações trazendo de forma integrada. Polícia Militar, Polícia Civil, no segundo momento o Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Penal. E depois desse grupo fechado, já trabalhando de uma certa forma junto, que demora um pouco, porque uma coisa é construir uma cultura, outra coisa é desconstruir uma cultura viciada e reconstruir e iniciar uma nova. E a resistência, e era muito bem natural, que nós, no início dos trabalhos, e eu sempre digo que o berço, para mim, mais próximo, porque é o que eu tinha mais acesso, é Pernambuco. O Pacto pela Vida foi, para nós, uma grande lição, junto com a fundação que capitaneava o projeto. A partir daí, nós começamos a trabalhar para e passo, tanto na parte já operacional, já na parte de execução, mas também não deixando para trás, e que era muito importante, a parte doutrinária, a parte de formação. E aí começamos trabalhos, unificar currículos, demonstrando ao policial de prevenção o quanto ele é importante para que a repressão, quando não alcançada a prevenção, ela possa ter continuidade do trabalho da prevenção. E também na parte da repressão da Polícia Judiciária, ela entender que o que vem da Polícia Preventiva, de forma profissional, porque como nós estamos numa discussão, eu peço permissão para dizer acadêmica e de forma até técnica, e se afastando de qualquer ideologia política partidária, nós temos e demonstramos com fatores, e aí o senhor viu aí, quando o senhor leu esse singelo currículo, a passagem num batalhão de área, porque eu dizia sempre o que nós queríamos chegar, mas aí existiam algumas pessoas que diziam, mas nunca foi num batalhão de área. E aí, à época, eu me lembro que foi bem oportuna, eu pedi ao secretário para ir para o batalhão de área para que nós pudéssemos fazermos o que nós estávamos pregando dentro da parte teórica. Então, o governo do Estado foi muito sensível, tem sido muito sensível conosco, porque a educação tem verba própria, a saúde tem verba própria, e a segurança ficava sempre à mercê de alguns gestos, digamos assim, de atenção dos governantes. E nós introduzimos aqui na Paraíba a filosofia de que nós temos que mostrar resultado para poder, em seguida, cobrar, exigir uma participação dentro de um orçamento, de forma paritária com a segurança e a saúde. Mas esse teu trabalho, continuamos trabalhando, fizemos um diagnóstico e descobrimos, de forma que era cristalina já, esse possível resultado, conclusão, de que, como eu disse no início, que uma polícia começa e o que não termina, e a outra termina o que não começa, havia um desenho de atribuições territoriais totalmente diverso.
o batalhão da Polícia Militar, responsável por uma circunscrição, não coincidia com a unidade da Polícia Civil correspondente para poder, de forma uníssona, de forma integrada, atuar nesse sentido. O primeiro passo nosso foi a compatibilização de áreas. O Estado tem 223 municípios, nós subdividimos o Estado em 3 macro-regiões, primeira região, segunda região e terceira. E dentro das regiões, as áreas integradas, a subdivisão de um grupo de município que ficava responsável, sob a responsabilidade de um único gestor da PM e um único gestor da Polícia Civil. A partir daí, nós começamos a eleger os indicadores. E aí vem muito bem a lição do coronel Luciano Nunes na parte de engenharia de produção. Indicadores para poder aferir. Resolução de inquéritos, prisões, cumprimento de mandato de prisões, de mandato de busca e apreensão, de apreensão de droga, apreensão de armas de fogo ilegais, e assim por diante. E cada polícia começou a ter o seu indicador, elegido pela secretaria, por um grupo que nós chamamos hoje, que é o Núcleo de Análise Criminal e Estatístico. E aí o que aconteceu? Aqueles 2 gestores que no momento anterior, não se comunicavam por razões óbvias, que a circunscrição, que o desenho não era comum, aí eles começaram a procurar o outro. Nós somos responsáveis pelo mesmo indicador de homicídio, somos responsáveis pela mesma solução do inquérito, nós somos responsáveis pelo volume de mandados de prisão cumpridos, e assim por diante. E a partir daí, com o trabalho da academia, houve a convergência desses gestores. Já começavam a andar, como dizia aqui um secretário anterior, já começaram a andar de mãos dadas para a consecução do objetivo. E, a partir daí, nós tivemos o cuidado também de tornar legal, dentro de um diploma, tudo que nós estávamos fazendo. Hoje, a Paraíba tem uma lei complementar 111 que estabelece a compatibilização de áreas, os indicadores e as regiões. E, a partir daí, como é uma lei complementar, o quórum é qualificado. Qualquer mudança na legislação tem que... Isso foi um avanço que nós tivemos, porque, com todo respeito, no Pacto pela Vida, havia ainda um programa muito bem gerado, bem funcionando, mas faltava documento legal para... E nós, conversando na época com os gestores do Pacto, eles diziam isso para nós. Nós temos uma dificuldade porque, na hora que assume um comandante, ele muda a filosofia, ele muda a metodologia por conta própria. E nós temos esse cuidado aqui. Hoje, nós temos uma legislação, um conjunto de legislação, um conjunto bem robusto, com quórum privilegiado, qualificado, melhor dizendo, que para modificar qualquer dispositivo da lei, como é uma lei complementar, vai precisar de um quórum na Assembleia já com mais volumoso, mais em quantidade e em qualidade. A partir daí, nós, depois de dividirmos toda a região, o Estado, com as suas regiões, com as suas áreas integradas, eleitos os gestores indicados pelos comandos das forças, começamos agora a trabalhar com a parte da infraestrutura. Nós precisávamos de comunicação, nós precisávamos de edificações, precisávamos de projetos de futuro. Foi quando nós identificamos também nesse diagnóstico que a comunicação, que nas Forças Armadas é uma arma, na polícia ela era um mero instrumento de constatação. Não havia a eficiência da comunicação. Ou seja, o sistema de rádio da capital não falava com o sistema de rádio do interior e assim por diante. Eu acho que esses desafios, eles são, inclusive, foi muito importante essa visão macro, Júlio, porque, assim, eu acho que outros estados passaram por essa curva. Aqui em São Paulo, a gente até ter aqui a gente chamou de adequação circunscricional, ou seja, bater, né, essas áreas e tudo mais. Esse é o desafio macro. Eu vi Luciano concordando ali, porque deve ter passado por isso também, né, Luciano? Foi isso?
Também, e isso que Júlio falou, assim, eu acho que você aí no Sudeste não viveu tanto, mas a gente aqui viveu o seguinte, você tinha, para a coisa da radiocomunicação que ele está dizendo, Sim. modelo funcionava digital na capital, que a gente dizia que era o mais avançado, né, Júlio? Isso. E no interior, o cara ficava com um modelo analógico. Parecia Sim. até que quem estava no interior tinha menos importância do que quem estava na capital. Então, essa situação que Júnior está dizendo aí, para quem viveu na prática, era terrível, porque você resolvia a ocorrência por telefone. Muitas vezes, Isso. o WhatsApp funcionava melhor do que o próprio, sistema de rádio. E isso gerava problemas, como Júlio pode escrever depois, de as rádios locais que tinham programas policiais, muitas vezes sabiam mais da ocorrência do que o próprio CIODES. E aí o comandante-geral, o secretário de defesa fazia: puta merda, como é que esses caras sabem mais do que a gente que fez a ocorrência? Eu não sei se Júlio viveu isso também. Eu vou aproveitar esse gancho que o Luciano me deu para a gente contextualizar, porque aqui, Júlio, como a gente falou no início, a gente traz o setor público e também o setor privado para que, como você bem pontuou no início da sua fala, da ideia do constituinte e tudo mais, é justamente essa integração. Então, assim, imagine você aqui que está na audiência, um gestor de uma empresa que está inserido no município, no estado, ou está espalhado em todo o Brasil, vários sites e tudo mais. Nós estamos falando assim, ó, no nosso tema está assim, o CIOSP, né? Então, Júlio, o que significa a sigla CIOSP? No nosso caso aqui, CIOP. No nosso caso aqui, é CIOP, que fica CIOP. Dentro do CI, fica dentro, é o Centro Integrado de Operações, que fica dentro, ele é um órgão subordinado ao Centro Integrado de Comando e Controle. Porque o Centro de Comando e Controle nosso, e aí eu me reporto ao coronel Robert Val de São Paulo, que ele sempre falava nesse projeto de integração. O nosso Centro Integrado, ele congrega o CIOP, que é o Centro de Operações Estadual, que tem Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Penal. Aí ele amplifica, porque hoje nós temos 23 agências trabalhando conosco. Secretaria da Fazenda, Secretaria Polícia Rodoviária Federal. É nesse ponto aí que eu queria chegar. O Luciano, no Recife, como é que se chama a sigla? CIODES, Centro Integrado de Operações de Defesa Social. E aqui em São Paulo? E aqui em São Paulo é o Copom. Então, assim, mas aqui eu tenho um Copom dentro do meu CIODES. Então, é gerido pela Polícia Militar. É por isso que eu peguei esse gancho aqui. Para o pessoal que é um pouco mais leigo, né, da nossa área nem nada, é assim, ó. Quando você liga para um telefone, para o seu guarda, né, você não sabe aonde, vai cair num lugar. Então, se você liga no 90, por exemplo, no 53, tal, que seja, no 93, no bombeiro e tal, essa sua chamada vai cair num lugar. E é disso que nós estamos falando aqui no nosso programa, que é como a gente fez essa jornada, que Júlio colocou aqui, e como que a gente pode, nessa visão macro de Estado, né, essa quantidade de estados, de municípios dentro do Estado, dentro de cada município, a gente pode alavancar para que ele se integre dentro desse sistema macro que Júlio... pelo jeito foi quase toda a carreira, né, Júlio, que você passou por essa jornada, né? E possa integrar isso e levar mais segurança para você que mora aí na sua cidade. Não é isso mesmo, Júlio? Essa pegada aí? Isso mesmo. Nós tivemos o cuidado, e eu considero um municipalista. Porque eu entendi sempre que o que acontece... aliás, desculpe, nós moramos no município. Existe uma figura do Estado, da unidade da federação, e temos uma outra figura que é a União, cada um com as suas atribuições, mas a vida, o dia a dia é praticado no município. E aí, quando eu falei do constituinte originário, porque o derivado já começou com as guardas civis, com a mobilidade urbana, com todos os outros segmentos que tinham que se fazerem presente
no artigo 144, no artigo da segurança pública. Isso é muito importante, porque o que nós fizemos aqui no Centro Integrado, nós, primeiro, fizemos o dever de casa, unir, integrar as forças estaduais. No segundo momento, aí nós começamos a trabalhar com o que nós chamamos dos órgãos de integração cooperada. Chegam aqui, nós temos a Cefaz. A Cefaz, quando nós convidamos para chegar ao centro, Secretaria da Fazenda, ela disse o que é que a Cefaz tem a ver com segurança pública. Aí nós fizemos um estudo e nós mostramos que os postos físicos que ele tinha ao longo do estado eram onerosos e de muito risco e que não combatia a evasão fiscal. Com o sistema de vídeo monitoramento, hoje, um caminhão adentrando na Paraíba, quando ele passar nas nossas placas do nosso sistema de vídeo, aquela placa vai para o sistema que nós chamamos do tático, o tático lê a placa e manda para a Cefaz. A Cefaz já sabe que é um caminhão que está trazendo eletrônico para a Paraíba. Só que o caminhão não para na Paraíba. Pelo percurso que o nosso vídeo monitoramento tem inteligência, o que acontece? Demonstra que está havendo uma evasão. O caminhão está com uma nota fiscal Paraíba e está passando para o Rio Grande do Norte, e vice-versa. Ou então que ele não venha para aqui e passa dias e dias aqui sem comprovar o recolhimento do imposto. Quando a Cefaz entendeu que isso era um assunto que tinha uma conexão com a segurança, hoje os nossos auditores fiscais, a Secretaria praticamente fechou os postos físicos, praticamente, as abordagens são qualificadas, dirigidas, e o Estado aumentou na arrecadação, diminuindo a evasão fiscal. Fomos para as escolas, mesma coisa para a saúde. Hoje, nossos centros os hospitais de urgência e emergência, eles são dotados de vídeo monitoramento da Secretaria de Segurança com reconhecimento facial, interligado com o banco de mandado de prisão e com os tornozelados. Então, nós fomos mostrando que a segurança pública, como eu falei no começo, nós tínhamos que mostrar a nossa qualidade, nossa eficiência, nosso produto, nosso serviço, para que os outros segmentos entendessem que a segurança pública não é, basicamente, um Cosme e Damião, como se chama aqui, a dupla de policiamento ostensivo a pé na esquina do comércio. Então, a partir daí, nós fomos trabalhando. Mas aí, como eu falei da parte de segurança, de comunicação, nós precisávamos adquirir, mas só que nosso projeto estratégico era tudo que fosse ser adquirido em matéria de banco de dados de comunicação fosse propriedade do Estado da Paraíba. Nós não podíamos ficar com aquelas informações em mãos de terceirizadas. O que as terceirizadas fazem conosco hoje é a parte só e somente só de manutenção. Substituição de câmeras, de atualização de software, mas nós temos tudo isso. Aí o que é que nós fizemos? Houve um recurso do governo federal e o governo federal disponibilizou 2 verbas para nós. Uma para construir os centros integrados e a outra para adquirir o sistema de rádio. Eu me recordo bem que na época que o governo contingenciou uma das 2 verbas, ele pediu a Paraíba para saber qual dos 2 nós queríamos. E eu me lembro que na comissão lá, comunicação. E aí, uma parte da comissão disse, e os prédios? Eu disse cal, tijolo e cal, e se a gente faz. A gente não vai conseguir a tecnologia. Compramos o sistema de rádio. Quando compramos o sistema de rádio, aí eu vou fazer agora, seguir na esteira do Coronel Luciano, o Estado teve que começar a edificar, porque outra política nossa aqui que nós trabalhamos são as edificações. A polícia sempre ficou recebendo prédios desocupados, inservíveis, do serviço público ou da iniciativa privada. Senão nós precisamos edificar prédios voltados para esse fim. E aí, compramos sistema de rádio. Hoje nós somos 57 torres, sites, e nós cobrimos 98% da área territorial. Hoje, um policial de um rádio na viatura aqui, ele fala com um policial no último município da Paraíba. Não é comum falar, até porque as ocorrências nem sempre estão interligadas. Mas na hora que o regulador, que a gente chama aqui no centro, precisar falar com qualquer município, ele vira a chave e fala direto no sistema de rádio. Nós somos 26 agências hoje. Polícia Rodoviária... Ô, Júlio, só um adendo.
Para o pessoal entender a importância dessa comunicação de emergência, que a gente falou de WhatsApp tudinho, e você pontuar, numa situação de apagão, como aconteceu aí, de não ter mais WhatsApp, não ter mais nada, a polícia militar e o sistema de segurança pública, eles não vão ficar dependentes de empresa nem nada, porque a radiocomunicação é totalmente estatal, totalmente estatal. Houve um apagão no Nordeste o ano passado e nós conseguimos. A única meio de comunicação no estado da Paraíba foi o nosso sistema de rádio Tetra, o nosso digital. Né? O nosso Tetra, ele hoje é um sistema adquirido pelo governo do estado, através de um repasse de fundo a fundo do SUSP, mas que hoje o estado é detentor de todo o software, de todas as informações, todo o banco de dados, todos os master sites, é propriedade do Estado, sob a tutela, sob a custódia da Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social. Isso é muito importante, porque, vou dar um exemplo aqui. Aqui, Coronel Luciano, divisa com Pernambuco, ali em Sertânia. Tínhamos, antes do sistema de rádio, um coronel lá, um tenente-coronel, um colega, e ele sai em Sertânia, né? Afogados. E na Paraíba era um coronel, acho que Montezuma. E ele dizia o seguinte: eu comando 18 cidades, eu tenho 4 celulares de 4 operadoras. Porque onde eu chego, cada celular é quem me salva. Quando implantamos o sistema de rádio, nós temos o depoimento dele. Ele disse, eu perguntei a ele, disse, e agora, amigo, colega aí, operador lá da área de Monteiro, quantos celulares você tem? Ele disse, só o meu, para falar com a família, e o resto eu me comunico com o sistema de rádio digital, Tetra. Júlio, eu me lembro de um caso que você disse para a gente, só para Ramalho ficar ciente. Teve uma situação nessa região que ele está falando, lá em Afogado da Engazeira, que aconteceu um assalto na Paraíba, de roubo de banco. E aí os bandidos vieram para o lado nosso. O que foi que aconteceu? A minha rede era totalmente analógica. Então, chegam os soldados lá de Júlio da Paraíba, todo mundo com seu rádio, e o meu pessoal não conseguia se comunicar. O que foi que eles fizeram? Pararam, o pessoal passou o rádio para a gente poder saber o que é que estava vindo da Paraíba para o lado da gente, para a gente atuar em conjunto para poder fazer. Aí você veja a importância dessa integração, entendeu? Isso. Essa integração faz todo sentido, né? E aí, Coronel, desculpe. Não, eu ia te fazer uma pergunta assim, ó. Você consegue falar, então, com qualquer município? Se eu quiser falar lá com o bonito Santa Fé, você consegue? Conseguimos. Tanto daqui, Patos, Cajazeiras, Pitbull, Cajazeiras, qualquer município. É bom mesmo, hein, Luciano? Eu queria até assim, aproveitar a oportunidade, para convidar os senhores para conhecer aqui, porque, como sempre o nosso secretário diz, aqui a gente faz ao vivo. Porque PowerPoint aceita tudo, né, comandante? PowerPoint aceita tudo. Mas aí nós temos esse cuidado para provar, e aí nós temos também uma política de publicização, porque segurança pública é uma matéria muito sensível. E nós não podemos estar dizendo toda hora na imprensa como é que aquele caso foi elucidado, quais foram as ferramentas utilizadas. Mas nós temos aqui, quando uma reunião técnica como a nossa, nós temos exemplos práticos de que crimes foram solucionados com o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle. Eu fui prova viva, viu? Eu fui prova viva numa visita. Ele fez uma chamada em tempo real lá para Souza. E depois ele falando lá da questão de vídeo monitoramento, aí ele disse, vamos abrir agora uma câmera de um município em tal local para a gente fazer uma busca de placa agora. Aí lá viu um caminhão e realmente a coisa funciona. Agora, tudo isso, comandante, tivemos o cuidado de dar um lastro financeiro, né, orçamentário. Sobretudo de ficar depois com equipamentos, ferramentas e obsoletas. Nós temos o maior cuidado do mundo hoje com essa atualização. Anteontem, a nossa LDO foi aprovada na Assembleia. Nós estávamos
presente lá, brigando. Isso aí eu aprendi com os colegas lá de São Paulo, que a preocupação está sempre perto da comissão, da equipe que elabora o orçamento do Estado. Né? Correndo atrás nós somos um Estado que depende de parcerias, aí quando nós vamos para o federal, a gente arrecada, pede alguma coisa, e o governo estadual, enquanto nós não temos uma rubrica própria do orçamento. Júlio, eu tenho uma dúvida aqui, até peço licença ao Luciano, acho que o Luciano ia fazer uma pergunta, acabei até atravessando aí, desculpa, Luciano. Mas assim, nesse último terço aqui que a gente tem do nosso tempo, do programa, qual a sua visão, Júlio, como que o privado pode colaborar no município para a segurança? Por exemplo, aqui em São Paulo, o pessoal está compartilhando essas câmeras dos postinhos, já ouviu falar? Já. Então, assim, as câmeras que eventualmente, por exemplo, na porta de um condomínio residencial ou logístico, uma indústria, um centro de distribuição, com esse aumento do e-commerce e tudo mais, se a câmera ela está voltada não para o lado interno, né? Para o lado externo, ali para a entrada desses locais, e está monitorando a rua, está monitorando a calçada e tal, faz sentido esses centros integrados de comando e controle, quem tem toda essa gerência para poder levar mais segurança para as pessoas, tem sentido receber essas informações? Seria essa a principal e talvez a única, ou existiria outras formas, do privado colaborar com o público de uma forma bem simples e sem ficar reinventando a roda, nem precisar fazer um decreto-lei, nem uma emenda constitucional. Papo reto mesmo, como que poderia acontecer? Essa pergunta é na sua visão, por favor. Fique à vontade para compartilhar com a gente. Como eu falei para os senhores no início, que eu sou oriundo da iniciativa privada e sou um municipalista, então eu digo até assim, que eu me sinto muito, muito honrado, muito privilegiado por estar hoje na equipe que gerencia os centros integrados. E a filosofia nossa dos centros integrados é capilarizar o máximo das nossas potencialidades, porque o Estado já deu um grande avanço, porque toda a infraestrutura já está pronta, tanto de tecnologia como de edificações, e nesse sentido, nós temos aqui hoje um termo de cooperação com o condomínio cidadão. Existe um pool de condomínios que são associados a uma rede de vários serviços, entre eles segurança pública. Aí o que acontece? Na segurança pública, o que é que nós sugerimos? Que a instalação de câmeras... Desculpe. Tranquilo. Eita, agora... Não, é que realmente isso a gente vê particularmente, vou dar minha visão aqui para você. É uma forma de potencializar o número de câmeras sem o Estado fazer um investimento, né? Então, aqui por exemplo, no City Câmeras, no Smart Sampa e tudo mais, a notícia, tem 35 mil câmeras, sendo que 20 mil foram contratadas pelo município e 15 mil vem já daquela câmera que está instalada lá na entrada, né? Então, na visão de Ramalho, faz muito sentido receber essas imagens e utilizar na hora que precisar. E quando você fala que isso também está estruturado aí na Paraíba, nos traz muita felicidade de ouvir isso de você. Nós estamos abrindo, já temos essa cooperação com o Condomínio Cidadão, estamos abrindo agora com o Sindipetro, os postos de combustíveis, porque o veículo é sempre utilizado de alguma forma no delito, e também com a rede comercial, o Sindicato Logista, que também... Sim. Só que nós temos solicitado que, quando forem adquirir o sistema de vídeo monitoramento, converse conosco para passar as especificações para que essas câmeras possam conversar conosco. E aí, a partir daí, a iniciativa privada tem sido muito
tem sido muito, tem visto com bons olhos essa nossa mão estendida para esse sentido. Eu vejo uma semente aí do que Ramalho falou no início, minha fala disse, e a outra coisa, eu peço desculpa pela... Não, fique tranquilo, fique tranquilo. A outra situação é com os municípios de menor condição financeira. Nós estamos criando um kit que o prefeito ele vai aderir, adquire dentro do consórcio de uma quantidade de municípios da região, e essas câmeras as imagens são encaminhadas para o centro, e o centro faz a parte de segurança pública. O centro vai funcionar como a central dele, né? Eu vou encaminhar para os senhores. Vai funcionar como a central dele. Vai começar naquele sistema embrionário da central. Eu vou encaminhar para os senhores depois uma câmera de Bonito Santa Fé. Você roubou a minha fala aqui, Júlio, porque eu ia falar exatamente isso. Quando a gente foi fazer o nosso workshop em Caruaru, e a gente ficou muito feliz de receber integrantes lá da Paraíba, que até viajaram para poder estar conosco. O pessoal de Pitimbu, então, virei fã deles. E o que acontece? Na semana antes desse workshop, eu fui conhecer a terra onde meu pai nasceu, em Bonito Santa Fé. E quando eu estou entrando na cidade, eu notei que tinha esse vídeo monitoramento. Então, tudo que você está falando aí faz muito sentido para mim, porque eu fui lá, paguei de Santo Tomé e vi que realmente a coisa funciona. E justamente essa missão de levar mais segurança para as pessoas passa por isso. Passa por isso, E aí, nosso pensamento foi esse. Nossa preocupação foi fazer com que nós, do segmento de segurança pública, pudéssemos prestar um serviço naquelas bases de economicidade, de eficiência, de economia, todo esse sentido de fazer com que a atividade pública não precisa, me perdoe quem pensa diferente, e eu respeito, mas aqui dizia-se sempre que o problema nosso era efetivo. É concurso. E fizemos um estudo, inclusive com o apoio de um professor da Universidade Rural de Pernambuco, e mostramos que não era o problema, não era a falta de efetivo, era a distribuição do efetivo dos policiais e dos recursos logísticos. Nesse projeto nosso, e aí eu destaco para os senhores uma situação interessante, mas assim, a Paraíba, um estado, como é que ele conseguiu implementar em pouco tempo 100 milhões de reais na segurança pública? O governador, que é um colega do nosso coronel Luciano, é um engenheiro, nosso governador, o doutor João Azevedo. O que é que ele fez? Ele editou um decreto que nós chamamos aqui de compensação fiscal. Essa foi eu até digo que essa foi uma das saídas mais estratégicas e eficientes que adotamos aqui na Paraíba. A empresa que ia ter que recolher um determinado valor de impostos, ela investe na segurança pública com equipamentos aferidos por uma comissão, inclusive capitaneada pela Secretaria da Fazenda. Não é só dizer que essa caneta, que eu ia pagar imposto, comprei ela por um determinado valor, se o valor de mercado não é esse. Então, nós hoje temos um sistema de monitoramento, sistema de atendimento e despacho, softwares inteligentes, todo manutendidos pelo erário público com a compensação de impostos. E outra, vou pegar a palavra agora do Coronel Ramalho, outra sacada boa foi que nós interiorizamos. O projeto começou do sertão, quando o Coronel Luciano falou que a capital geralmente está no ar-condicionado, com os melhores equipamentos, melhores viaturas, melhor tropa especializada, nós fizemos o inverso. Começamos de Patos, que é o primeiro centro integrado de comando e controle, chegamos em Campina Grande, e o último instalado é esse da capital. E o governador agora já autorizou mais 2. Nós vamos fazer um em Guarabira, que vai cobrir o Brejo, que é a zona norte aqui do estado, e Cajazeiras, para desafogar Patos nesse momento. O sertão terá 2 centros integrados de comando e controle. Eu vou passar... A gente está chegando aqui no fim do nosso tempo, comandante Júlio, e eu vou passar a palavra para Luciano,
Mas essa questão da compensação tributária, eu acho que a gente vai precisar fazer um programa só sobre isso aí. O Luciano depois vai analisar, mas a gente sempre busca aqui essas soluções para que a lei orçamentária, né, de diretrizes orçamentárias, LDO e tal, tudo mais, a gente entende o sistema, mas a gente sempre procura formas legais, mas diferentes, disruptivas, como o governador fez aí nessa parte da compensação. Parabéns aí a todos os senhores. E, Luciano, estou te passando aí para fazer o encerramento, até devido à questão do tempo, porque aí eu vou fazer uma live infinita com vocês dois, e o último que sair ganha um prêmio aqui, porque o assunto é muito bacana. Parabéns a vocês dois, parabéns aí pela pauta, viu, Luciano? E só um parênteses, Coronel Romário, só um parênteses. Recentemente, semana passada, nós tivemos aqui a presença da secretária executiva de Pernambuco, a doutora Mariana Cavalcante, e ela pediu aqui a nossa equipe jurídica o assunto da compensação tributária. Ela achou, e Pernambuco é muito mesmo mais rico que nós. Nada. Para passar para o Luciano, eu já falei que vou passar 10 vezes e não quero que o assunto acabe. Eu sou bacharel em Direito, eu fiz OAB em tributário, meu filho trabalha nessa parte tributária e a gente entende que tem várias soluções legais para poder levar orçamento para implementar projetos. Mas, Luciano, vamos lá. Então, pessoal, agradecer aí a participação do Júlio e dizer que eu sou prova viva de que essa metodologia dele funciona. Inclusive, a implantação do sistema Tetra aqui em Pernambuco, a gente seguiu a metodologia dele, a gente foi para o interior primeiro, a gente foi beber das experiências que ele teve para poder customizar. Inclusive, quando ele estava ainda maturando aí a construção do CIOSP dele, a gente tentou e plantou a semente aqui também. Eu acho que a gente vai conseguir propor aí para a Júlia alugar ele, para a gente ver um programa específico para falar sobre condomínio cidadão, que já tem um nome com o CIOSP. Pronto. Sindipetro e integração com o CIOSP, e essa questão do sindicato de logística, porque eu estou trabalhando aqui com o pessoal da iniciativa privada e eu vejo que os grandes centros logísticos, a grande dor dele não é ter o centro seguro, tá entendendo, Júlio? Com a empresa de segurança lá, como a gente está atuando só. O que faz com que as empresas vão trabalhar dentro dos centros logísticos hoje é saber se é seguro chegar para aquele centro também. Então, eu vejo assim, quando você está trabalhando essa parte de malha, de vídeo, de rádio, essa sua bagagem que você vê da iniciativa privada, fortalece isso, né? E aí, para fechar, eu quero dizer que em 2015 a gente teve a instalação da JIP, e o que foi que aconteceu? O Pernambuco perdeu, acho que 90% do pessoal que estava fazendo a construção, que eram os técnicos, eles migraram para Paraíba porque lá tinha segurança, uma economia pulsante, tinha um comércio bom e tinha uma rede hoteleira. E eles não conseguiram isso porque quando eles se instalaram aqui em Goiânia, eles pensaram na fábrica. Achavam que Goiânia ia conseguir absorver aquilo ali. E aí, num primeiro momento, todo mundo foi morar em Recife. Só que eles levavam 1h30, 2 horas para chegar em Goiânia. E aí descobriram João Pessoa, menos de 30 minutos, né? E eu acho que é uma sacada bem legal, sem competição, sem nada, demonstrando que quando você trabalha bem essa questão de segurança, você tem uma reverberação positiva em todos os outros setores econômicos. Então, agradecer aí de coração a Júlio e já deixar a proposta de novos aperreios. Vamos, é uma honra. Então, agradeço muito vocês nos acompanharem até aqui, no término desse episódio. O que foi citado como referência, a gente vai acrescentar na descrição desse vídeo. Até se depois pedir ao comandante Júlio, se tiver algum e-mail específico que o pessoal possa solicitar a visita aí, por e-mail, a gente vai disponibilizar.
E esses programas, com certeza, gostaríamos de desmembrar esse assunto. E até se o senhor quiser topar o desafio e quiser trazer os representantes dessas verticais, dessas associações, serão muito bem-vindos. Ok? Sua palavra final, comandante. Eu me sinto muito honrado, agradeço muito o convite, participar desse programa, dessa conexão de qualidade, de prestação de serviço, de utilidade pública, e agradecer de forma especial ao coronel Luciano Nunes, que ele tem sido nosso mestre, nosso orientador, e as experiências de Pernambuco, de São Paulo, do Ceará, tem sido vital para que nós hoje, pelo Comitê de Lideranças Políticas CLP de São Paulo, elege o nosso sistema de segurança como o primeiro do Norte-Nordeste e o terceiro do Brasil. Minha continência e meu respeito a todos aí, viu? Muito obrigado, fiquem acompanhando a nossa programação e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado e até mais.